Fala pessoal, tô de volta para trazer mais análise para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer análise diária de Bitcoin. Hoje a gente vai dar uma olhada no Bitcoin que está devolvendo aí praticamente todo o lucro que teve para o dia de hoje. O Bitcoin chegou a subir aí mais de 3%, agora já devolvendo todo o lucro. A gente vai dar uma olhada também no Ethereum, tá? O Ethereum tinha subido um pouco pro dia de hoje, agora devolvendo, chegando a ficar ali no 0 a 0, ficar um pouco negativo. A gente vai ver o que está acontecendo com o Ethereum e se a gente tem oportunidades também dentre essa movimentação de mercado, tá bom? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 6 anos e nesse canal trago diariamente análise de Bitcoin, análise de mercado tradicional e também as melhores oportunidades aí dentro do mercado cripto, tá? Então, se tu não é inscrito, já se inscreve aí para que você receba diariamente conteúdos assim. E bora pro vídeo sem perder mais tempo, tá? A gente tem Bitcoin chegando aqui na casa dos 28.400, a gente tinha o Bitcoin chegando ali acima dos 29, o Bitcoin chegou a bater 29.100, devolveu praticamente todo o lucro do dia de hoje. Isso porque a gente teve divulgação de PIB que veio abaixo do esperado, a gente teve reivindicação de inicial de seguro-desemprego que veio acima do esperado, e essas informações e esses dados poderiam impactar ainda mais negativo aqui no preço do Bitcoin, porém a volatilidade por dia de hoje foi bem abaixo do que eu esperava. Então eu acreditava que a gente poderia ter mais volatilidade com essas divulgações, porém, depois da divulgação a gente não teve tanta volatilidade. Isso porque a gente tem Dow Jones subindo para o dia de hoje, a gente tem Nasdaq rompendo resistências importantes para o dia de hoje, apontando mais alta, a gente tem S&P 500 subindo também para o dia de hoje e na contramão a gente tem título e dólar caindo, tá? Tudo confluindo aí para provavelmente o mercado subir um pouco mais ou segurar na região que tá bom, pessoal? É sempre muito importante a gente estar observando o mercado tradicional porque ele vai dar pista aí pra gente do que pode acontecer com o Bitcoin, tá? A gente tem Bitcoin encostando em uma resistência muito importante, como eu tinha trago ontem para vocês, e tem algumas informações aqui que eu passo a ficar de olho no Bitcoin, principalmente a partir de gráfico intraday, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, onde o Bitcoin está formando um padrão aqui de exaustão, tá, pessoal? A gente vê esse padrão, quando a gente vê esse padrão arredondado aqui no Bitcoin, ele mostra pra gente que o preço está começando a encontrar resistência, tem institucional começando a realizar um pouco, e com isso a gente pode ter distribuição, onde o institucional acaba distribuindo um pouco mais de Bitcoins aí no mercado, tá? Nesse momento o Bitcoin chegando em uma resistência, não considero como rompido aí essa resistência, considero aqui como uma lateralização, e a partir de então a gente tem uma resistência muito forte aqui em 28.500 a 28.700, no qual eu vou considerar como rompido a partir de fechamento de gráfico diário acima dessa região, tá? A gente não tem fechamento de gráfico diário acima dessa região ainda, porém a gente pode ver aí nos próximos dias isso acontecendo, mas o que a gente tem é padrões apontando pra gente mais queda, tá? Isso porque a gente tem esse padrão de exaustão, padrão arredondado. Já falei diversas vezes sobre esse padrão aqui no canal, e o que a gente pode ter no Bitcoin nesse momento é o Bitcoin caindo, devolvendo aí até a casa dos 26.700, 27 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então, eu ainda continuo acreditando que o Bitcoin pode cair um pouco mais, não rompeu ainda a resistência, ele vem rejeitando todas as vezes que toca nessa resistência. E se o Bitcoin voltar aqui para essa região de 26.700, 27 mil dólares por unidade e romper, aí a gente vai ter Bitcoin em 25 mil dólares por unidade, tá? Ainda acredito nessa possibilidade, ainda acredito aqui que Bitcoin pode chegar nessa região, isso porque a gente ainda tem muita coisa para acontecer, muitos dados macroeconômicos para sair ainda, e nesse momento, quando eu vou observar aqui em perfil de volume, quando a gente vai ver aqui onde estão os principais pontos de negociação no Bitcoin, eu observo que os principais pontos de negociação estão nessa região que o Bitcoin está nesse momento, e depois em 25 mil dólares por unidade, como eu já tinha trago aqui para vocês, já tinha falado. E em qualquer região que você colocar aqui perfil de volume, você vai ver as mesmas informações, tá? Ponto de negociação, principais pontos de negociação em Bitcoin, na região de 28 mil dólares por unidade, depois 25, depois 23. Observe, em todos os times, em todo esse tempo aqui, em todo esse range, você vai ver que o principal ponto de negociação para Bitcoin vai estar dentro dessa região. 28 mil dólares por unidade, depois 25 mil dólares por unidade, como eu já tinha trago aqui para vocês, e todo esse campo aqui, todo esse range é praticamente uma lacuna onde não tem
muitas negociações de Bitcoin ou não teve muitas negociações de Bitcoin no passado, tá? Então, em todo esse período aqui, você vai ver que esse foi praticamente uma lacuna vazia, tá? Uma lacuna onde qualquer força compradora ou vendedora pode fazer o preço subir muito ou cair muito. Nesse caso aqui, se o preço do Bitcoin vier abaixo dessa região, chegando em 26, 27 mil dólares por unidade, a gente pode ter o preço do Bitcoin sendo impulsionado aqui pelos vendedores até essa região de 25 mil dólares por unidade ou até mesmo 23 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Ainda acredito nessa possibilidade, até porque a gente não teve correção no Bitcoin, o Bitcoin simplesmente subiu sem correção, e quando a gente vai observar aqui em Fibonacci, observe que os principais pontos de Fibonacci está confluindo aqui com o perfil de volume, que está girando em torno aqui de 24 a 23 mil dólares por unidade, então eu ainda continuo acreditando que o Bitcoin pode voltar um pouco aí nos próximos dias, tá? A gente tem uma resistência muito importante e se essa resistência for rompida, daí a história muda totalmente. A gente pode ter uma base de preço sendo configurada em 28. Porém, enquanto a gente não tem rompimento, eu ainda continuo acreditando em correção para Bitcoin, tá bom? Já aqui para o Ethereum, como eu tinha dito que ia trazer para vocês, como eu tinha dito que ia falar um pouco sobre Ethereum aqui hoje, a gente tem aqui, pessoal, o Ethereum encostando em uma resistência muito importante. A gente tem esse padrão de triângulo invertido ou de megafone, independente do nome que você conheça esse padrão. O principal é entender o conceito e observe que nesse momento o Ethereum ele vem configurando uma resistência muito forte ao chegar no topo desse padrão. Ele encosta no topo desse padrão e passa a corrigir um pouco mais. Encostou de novo, corrigiu. Agora ele está começando a formar topos mais baixos, tá? Então observe que nesse momento a gente tinha o Ethereum formando um topinho aqui nessa região e depois ele veio e não conseguiu tocar formando um topo mais alto. Ele simplesmente fez um topo mais baixo com possibilidade de tentar fazer um fundo mais baixo e vir fazendo topos e fundos descendentes até encostando nessa região de 1.500 a 1.600 dólares por unidade, se o Bitcoin voltar para casa dos 25 mil dólares por unidade, tá, pessoal? E onde que está a oportunidade aqui no Ethereum? Bom, as melhores oportunidades no Ethereum aqui, na minha opinião, vai estar em short, até porque a gente precisa estar fazendo alguns hedges para estar contendo a desvalorização da carteira. Fiz alguns shorts aqui no Ethereum e no Bitcoin para estar contendo ali a queda do mercado, se o mercado passar a cair, esperando que o Bitcoin passe a subir muito. Tá? Eu acredito que o Bitcoin pode cair até os 25, mas o contrário pode acontecer. O Bitcoin pode simplesmente subir para 32 mil dólares por unidade da noite para o dia. Se isso acontecer, não vai ser ruim, porque os shorts é simplesmente para hedge, para conter toda a queda do mercado se o mercado vier a cair. Então, se o mercado vier a cair, eu vou estar lucrando com isso, mas se o mercado vier a subir, eu vou estar lucrando em spot e o stop dessa operação vai passar a ser contido ali com a valorização em spot, tá? Então, as minhas operações nesse momento passam a ser em venda para fazer um hedge, tá? Não é para ter um lucro exorbitante, mas sim para ter um hedge se caso o mercado vier a cair. E então, aqui que tá as oportunidades, principalmente Ethereum e Bitcoin nesse momento, tá? Quando a gente vai observar aqui as altcoins, que nesse momento está caindo mais que o Bitcoin, observe que nesse momento a gente tem valorização na dominância, tá? E já falei diversas vezes aqui no canal essa semana sobre a dominância do Bitcoin. A gente tem a dominância do Bitcoin subindo de novo para o dia de hoje. Então, se o Bitcoin passar a cair para o dia de hoje, a gente vai ter as altcoins despencando, caindo bem mais que o Bitcoin, tá, pessoal? Nesse momento, o Bitcoin tentando segurar nessa região de 28.400, mas não acredito que ele continue segurando, até porque a gente está vendo aqui uma característica de rejeição, tá? Se a gente tiver um fechamento diário, o fechamento de hoje do Bitcoin fechar abaixo dessa região aqui, vai mostrar para os compradores que o Bitcoin não está tendo compras o suficiente para dar continuidade na valorização, e aqui foi basicamente uma rejeição de todas as compras que teve nesse momento, tá? Então, os compradores passam a perder interesse em compra no Bitcoin e os vendedores passam a agredir com mais força, trazendo o preço aqui para mais embaixo, para a região de 27, 26.500, tá, pessoal? Muita atenção aqui, principalmente com esse fundo entre 26.700, porque se for perdido, a gente vai ter Bitcoin 25 mil dólares por unidade. Tá bom? Enfim, o vídeo de hoje era esse, era um vídeo mais rápido, é basicamente o que eu tinha falado ontem, tá? Já tinha trago essa análise ontem, é mais um alerta aí pra galera que tá empolgado com essa valorização do Bitcoin, vendo o Bitcoin subir 3% pro dia de hoje. Não se empolgue ainda, a gente não tem
informações positivas o suficiente para que o preço do Bitcoin suba com mais força, que a gente tem a possibilidade de mais queda, não só para Bitcoin, mas também para o mercado tradicional. A gente tem um mercado tradicional super positivo para o dia de hoje, dólar caindo, Nasdaq, Dow Jones, S&P subindo, mas a história pode mudar com divulgação de taxa de juros, tá, pessoal? Então, fique atento aí ao Bitcoin, e se você não está no grupo do Telegram, link na descrição, entra lá que por lá eu mando mais detalhes do que está acontecendo com os mercados, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.